o que o Senhor quer falar conosco, quer falar com a igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Pode se assentar, fica à vontade. Pudesse só dar mais um pouquinho de retorno aqui, Vitor, por favor. Como o Cauê disse, nós tínhamos parado de trabalhar, de ministrar sobre séries, né, com séries, mas como nós vamos fazer essa cantata de Natal? E nós temos aí 3 domingos de Natal, não, de Páscoa, né, já Natal. Nós temos 3 domingos até lá. O Senhor colocou no meu coração para a gente pensar um pouquinho sobre, posso crer no amanhã? Amém? Na verdade não é uma pergunta, é uma exclamação. Posso crer no amanhã, amém? Você pode crer também no amanhã. Deus está lá, amém? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, fazer algumas perguntas. Por que eu posso crer no amanhã? Por que você pode crer no amanhã? Ou talvez a pergunta seja, você pode crer no amanhã? Você está na condição de crer? De poder crer no amanhã? É sobre isso que nós vamos falar durante esses 3 domingos. No próximo domingo, permitindo Deus, eu vou estar ministrando também. E no domingo posterior, o Cauê estará aqui ministrando um domingo antes da cantata. E será uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmão? Convide. Eu quero começar lendo com você. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem aí no celular, abra comigo Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 5. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, sarados, redimidos. Amém, irmãos? Eu quero focar aqui nesse final do versículo 5, aonde o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, sarados. E eu começo essa ministração perguntando a você: você sabe de quem Isaías está falando? De quem Isaías está falando, irmãos? De quem? Jesus. E é importante você entender que Isaías, o profeta, ele viveu cerca de 740 anos antes da vinda de Jesus. 740 anos antes, ele escreve esses versos. E ao ler esses versos, a gente diz: meu Deus, ele está vendo Jesus. Ele está lá. Ele está frente a frente. Mas era isso que era o profeta, irmão.
Deus dava a clareza de quem era Jesus, e assim se cumpriu. Jesus veio, morreu por nós e nos redimiu a Deus. Dá para você dar glória a Deus aí, irmão? Por Jesus? Jesus nos redimiu. Então, o tema da mensagem de hoje é o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Jesus. Um castigo. É importante você entender, irmão, que Jesus sofreu, irmão. É importante você entender que Jesus sentiu dores. Foi até as últimas consequências na cruz. Jesus, quando foi preso ali no Getsêmani, você se lembra que o apóstolo Pedro puxa a espada, lembra disso? Ele corta a orelha de um soldado que a história diz que chamava Malcolm. Só que ele repreende Pedro. Ele diz: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria uma legião de soldados. Há quem diga que uma legião é aproximadamente 7.000 soldados, irmão. É soldado à beça. É gente com força, irmão. Jesus estava dizendo: Pedro, se eu quisesse resolver e não passar pela dor, eu daria um jeito, Pedro. Mas eu vim para a terra para ir até as últimas consequências. É morrer e se entregar na cruz. E cabe uma pergunta aqui, irmão. Quem matou Jesus? Quem arriscaria aí me dizer? Quem matou Jesus? Os romanos? Quem votaria nos romanos? Levanta a mão. Foram os judeus? Quem vota nos judeus aí? Levanta a mão. Não está com medo não, irmão. Levanta. Quem foi que matou Jesus, irmão? Quem matou Jesus? Sabe quem matou Jesus, irmão? Ninguém. Ele se entregou na cruz. A Bíblia diz que a última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém mata Jesus, irmão. Ele se entregou por nós. Ele entregou a vida pela minha e pela sua vida. É agora que nós deveríamos adorar e viver de uma forma digna. Agora, o tema aqui é: posso crer no amanhã? E a primeira pergunta é: por que nós podemos crer no amanhã, irmão? Por quê? Ou talvez a gente deveria perguntar aqui: eu posso crer? O que é poder? O que o escritor do hino queria dizer quando ele disse que a gente poderia crer no amanhã? A gente saberia responder isso, irmão? Para responder isso, a gente precisa fazer algumas outras perguntas. E é essas perguntas que eu quero fazer aqui com vocês nessa noite. A primeira pergunta que eu quero fazer é: você entende a obra de Jesus na cruz? Você entende com clareza? Se alguém no seu trabalho, você se diz cristão, você chega com um crucifixo, você chega com uma tatuagem de Jesus lá, com uma camiseta, aí um dia alguém vai perguntar para você a razão da tua fé. Alguém vai perguntar: como é esse negócio aí de ser cristão? Você saberia responder com clareza o que é ser um cristão? Você saberia responder certinho qual foi a obra de Jesus na cruz? O porquê ele teve que vir ao mundo? O porquê você pode crer no amanhã? Você saberia responder, irmão? Ou talvez você diria: sei lá, eu gosto das músicas que toca lá, eu arrupio tudo, é muito bom. Ou talvez você diz: eu vou lá e eu escuto palavras que mexem comigo, não sei. Eu ouço um pregador no banquinho que, nossa, banquinho é abençoado. Se está ouvindo, para, hein, irmão, de ouvir. Por favor, né, Marcelo?
A gente manda uma playlist melhor, né? Por quê, mano? Qual é a razão da tua fé, irmão? Você teria que responder assim, irmão. Jesus veio ao mundo para me resgatar, porque eu estava condenado à morte. Se Jesus não viesse, irmão, até hoje, nós deveríamos ter aqui um altar, se converter ao judaísmo e matar um animal aqui. O sacerdote iria sacrificar um animal em favor do nosso pecado. Mas, há 2000 anos, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Agora não precisa mais do altar, nem dos animais aqui. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Essa é a razão da nossa fé, irmão. Essa é a primeira razão que nós podemos crer no amanhã. A primeira razão é, teve há 2000 anos atrás, um doador de sangue, que foi suficiente, irmão. Uma vez só que ele doou o sangue dele, ele salva todos aqueles que acreditam na sua obra. Observa o que eu falei, ele salva quem acredita na obra que ele fez. Todos quanto creem são salvos. Por que é necessário crer que Jesus veio, irmão? Porque nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos perto de Adão. Imagina a seguinte situação, irmão. Você, as irmãs que são boleiras aí, que gostam de fazer bolo, têm as suas formas preferidas. E certo dia você deixa uma forma cair no chão e faz aquele amassado nela. Todo bolo que você fizer vai sair como? Tortinho, não é assim, irmã Maria? Ele vai sair com aquela marca do amassado. Sabe qual era a nossa forma? Do Adão. A forma amassada do Éden. Todo ser humano que foi se reproduzindo veio com a forma de Adão, o pecado em nós. Jesus teve que vir ao mundo, e quando ele se entrega na cruz, há agora uma nova forma, há agora um novo lugar para a gente ir, que esse buraco que Adão fez é tampado, é redimido, é coberto. Esse lugar é em Jesus. É só nele, é só acreditando, não há outro caminho, não há outra solução, irmão. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter com clareza é a obra de Jesus. Luiz, abre para mim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. A gente precisa ter claro isso, irmão. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer sobre a obra de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, anota aí se você está com caneta, papel. Versículo 18 ao 20. Olha só o que Pedro diz. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, irmãos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha a forma aí. 19. Mas olha por que nós somos redimidos, irmãos, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, irmão. Por que o sacrifício de Jesus é perfeito? Porque ele não tinha pecado, porque ele nunca pecou, porque ele é perfeito e morreu e se entregou por nós, irmão. Esta é a obra de Cristo. Você entende essa obra? Ou você diz assim, nunca ninguém me explicou isso. Por que eu tenho que aceitar Jesus, irmão? Por que eu tenho que chegar aos pés dele? Porque nós estávamos longe e ele se entregou por nós. Agora tem boa notícia para você. Se você nunca fez isso, há um convite para você. Se agarre aos pés furados de Jesus. Se agarre aos pés sangrando dele. Só ele pode redimir sua vida, irmão.
Não há salvação fora de Jesus, irmão. Quem já ouviu a frase assim? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu? E quem acredita que ela é verdadeira? Pode ser que essa frase ela tenha uma parte da verdade. Como assim, pastor? Calma, o coração aí. A Bíblia diz que um dia todos os seres humanos comparecerão diante de Deus. Quer tenha aceitado Jesus, quer não, todo ser humano comparecerá perante Cristo. Agora, para a salvação, só há um caminho. Para a salvação, não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há o único que bateu no peito e disse assim: eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, singular, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus! Só há um caminho para a salvação. Quer ser salvo, irmão? Se agarre em Jesus, aceite o sacrifício dele. Agora, se tudo que eu falei aqui você já sabia, tem boa notícia para você. Você pode crer no amanhã. Você pode crer no que virá, irmão. Segunda pergunta: o que é esse amanhã, irmão? Tá bom, eu entendo o que Jesus fez, mas o que é esse amanhã? Há quem pense que poder crer no amanhã é uma melhora de vida, irmão. Hoje eu estou pobrezinho, hoje eu estou passando dificuldade. Eu posso crer, o hino diz, amanhã eu vou estar bem. Amanhã eu vou estar vivendo com mais dinheiro, amanhã eu vou estar numa casa melhor. Amanhã eu vou estar de boa. Irmão, isso pode ser verdade. Mas quando a gente diz que podemos crer no amanhã, é muito mais amplo do que isso. O poder crer no amanhã não é que vai sair o Lula e vai entrar o Bolsonaro, o Tarcísio, qualquer outro, irmão. Não é isso que a palavra nos dá esperança, irmão. Quando a Bíblia diz, e nós também cremos e cantamos, que nós podemos crer no amanhã, não está falando sobre melhora de vida terrena. Sabe por quê, irmão? Paulo morreu falido, doente, esquartejado, com a conta bancária negativa. É que não tinha SPC nem Serasa, senão, irmão. Aos olhos dos crentes de hoje, Paulo era um fracassado. Aos olhos dos crentes de hoje, Paulo não podia crer no amanhã. Irmão. Mas sabe qual foi as últimas palavras do apóstolo Paulo? Eu já estou terminando a minha carreira. Eu já estou acabando meus dias aqui. Eu terminei a carreira. Primeiro ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, e olha o mais importante agora, guardei a fé. Agora, olha o que ele diz, a coroa da justiça está me esperando, a qual o justo, o reto juiz me dará. Há tesouro maior que esse, irmão? Ele estava numa masmorra quando ele escreveu isso. Ele tinha apanhado, ele estava prestes a perder a cabeça, irmão. E ele está dizendo, aqui na terra meu corpo fica sem cabeça, mas eu posso crer que quando eu chegar no céu, tem uma coroa para minha cabeça. Tem uma coroa para mim, irmão. Meus irmãos, isso é poder crer no amanhã. Poder crer no amanhã para alguns
eu vou dormir, Deus vai me dar 6 números, 6 dezenas, amanhã eu vou jogar, aí eu posso crer no amanhã. Olha, ele pauta a vida dele nisso. Poder crer no amanhã é alguém que diz assim: minha aposentadoria está para sair. Quando sair, olha, eu vou ser a pessoa mais feliz da terra. Crer no amanhã é alguém assim, é alguém que pensa assim. Não, talvez o jovem, né? Quando eu casar e sair da casa dos meus pais, aí eu serei feliz. Eu posso crer no amanhã. Irmão, isso aqui é tudo supérfluo. Sabe o que é poder crer no amanhã? Vamos ler, Luiz. João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Olha só, aprenda aqui, irmão, ó, o que é poder crer no amanhã. Olha só o que é crer no amanhã. Olha lá, ó. Que o coração de vocês não se perturbe. Tem alguém com o coração perturbado aqui? Tem palavra de Jesus para o seu coração, não se perturbe. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, em Jesus. Versículo 2. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês? Se não tivesse lugar para você, Jesus ia dizer que não ia preparar lugar para nós, irmão? Sabe o que é poder crer no amanhã? Tem uma casa esperando no céu para nós. Irmão, pagar aluguel aqui na terra é muito ruim, né, Marcelo? É ruim demais, irmão. Jesus já está preparando uma morada no céu. Isso é poder crer no amanhã, Marcelo. Isso é poder crer no amanhã, irmão. É isso. Lá a gente não vai precisar se preocupar se o boleto está vencendo, se tem saúde. Lá a gente não vai poder se preocupar se o credor vai bater na porta e vai dizer: e aí, cadê? Não, sabe por quê? Porque quando a gente chegar lá, Ele já preparou tudo. E isso é poder crer no amanhã. Essa é a esperança da igreja, irmão. A esperança da igreja não é a teologia da prosperidade. Não é o que o Edir Macedo vende, irmão. Não é. Ele diz que você vai chegar pobre lá e você vai fazer um sacrifício e você vai ficar rico e você vai ficar milionário. Irmão, seria tão pequeno, irmão. Todo cemitério tem um monte de milionário enterrado e o dinheiro ficou, irmão. Agora, o nosso tesouro, ninguém toma, ninguém rouba. Essa é a nossa esperança. Olha só, vamos continuar. Jesus disse que foi preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Tem esperança melhor que isso aqui, irmão? Vamos ler de novo com calma? Olha só o que Jesus está dizendo, ó. Quando eu for e preparar lugar, primeira promessa: voltarei. Tem crente aqui ainda que acredita que Jesus vai voltar, irmão? Amém? Você acredita? E nós o veremos nos céus, irmão. Será claro, irmão. Nós o veremos. Mais do que isso, seremos arrebatados, irmão, e estaremos com Ele. Ele vai voltar, e olha o que Ele vai fazer. Vai nos, volta lá, Luiz, no 3, nos levar com Ele. Para quê, irmão? Para que vocês estejam onde eu estiver. Tem coisa melhor que essa esperança, irmão? Quem está chamando aqui não é o presidente da república. Quem está chamando aqui não é o Silvio Santos, irmão. Quem está chamando aqui não é o patrão. Quem está dizendo que vai estar sempre com a gente é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele, irmão. Olha o 4. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho para o céu, irmão? Qual é o caminho para essa esperança? Jesus. O que é poder crer no amanhã, irmão? Quando você cantar aqui no dia 26, porque Ele vive,
Eu posso crer no amanhã. Se na tua cabeça estava falando de dinheiro, estava falando de prosperidade, estava falando de alguma coisa terrena, que esta palavra limpe a tua mente e te transporte para o céu, irmão. Te transporte para o dia que Jesus voltará. Sabe o que essa palavra traz esperança para nós, Marcelo? Aquele dia lá, Marcelo, essas dores que você está sentindo já nunca mais existirá. Os remédios que está lá, não tem farmácia no céu, Tati, Paulo, não tem. Sabe aquele monte de remédio? Não vai precisar, porque você vai ser plenamente restaurado. Aliás, o seu corpo será transformado. No abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos o corpo transformado, irmão. Senhor, não quero ser tão gordo assim, Senhor. Dá ajuda aí. Um corpo transformado, um corpo que não vai sentir fadiga, irmão. Um corpo que não vai sentir cansaço, um corpo que não vai ficar enfermo. Isso é posso crer no amanhã. Está vendo como aumenta a responsabilidade dessa frase? Está vendo como traz um peso e uma glória maior? Irmão, essa igreja não vai cantar posso crer no amanhã, só para você ser promovido, ainda que eu creia que Jesus pode fazer isso. Ainda que eu creio, esta igreja não vai cantar, posso crer no amanhã, para sua conta bancária ser cheia. Não, irmão, ainda que eu creio que Deus possa fazer isso. Essa igreja vai cantar, posso crer no amanhã, porque quando Jesus voltar, todos os nossos problemas estão resolvidos para sempre. Para sempre, irmão. Tenha noção disso. Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Por quê? A Bíblia responde, porque as primeiras coisas, que é isso que a gente vive aqui, se passaram, ficaram para trás. Deixa eu te perguntar aqui, quem pode crer no amanhã aqui, irmão? Quem pode crer? Tem alguém que pode crer no amanhã aqui? Você pode crer. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregou a vida dele, você pode crer. Aliás, irmão, não coloque esperança nessa terra, vai piorar. Não espere melhora. E eu não sou profeta do caos, é a palavra quem diz. A palavra diz que nos últimos dias ouviríamos sobre guerra, rumores de guerra. A palavra diz que o amor de muitos esfriaria. A palavra diz que nos últimos dias amontoaria profetas para si mesmo, querendo escutar aquilo que agrada, aquilo que é palatável. Vamos combinar, irmão? A palavra que a gente quer ouvir aqui é que estamos no domingo, na segunda as coisas vai virar, a conta vai ficar cheia, as dores vai cessar. E Marcelo, infelizmente eu não posso afirmar isso para você, mas eu posso te afirmar uma coisa: Jesus será suficiente na tua vida. Jesus será suficiente a você, como Ele tem sido até agora. Assim é na tua casa, assim é na tua família, assim é na tua história. Eu posso crer no amanhã, não é sobre nada nessa terra. Não é sobre a esperança de ver o nosso Salvador. Como é o rosto de Jesus, irmão? Isaías deu uma apertadinha para ele, mas aliviou para nós, que é mais feinho, né? Ele disse que não tinha parecer nem formosura. Eu digo, eu pareço com Jesus. Isso me alivia. Isso me dá paz, mas quando eu chegar lá, irmão, lá eu sei que não dá nem para comparar. Sabe por quê? Lá não vai precisar nem do sol, porque a face dele ilumina todo o lugar. Será que Jesus brilha, irmão? Será que ele é resplandecente? Só o rosto dele não precisa mais do sol. Olha que glorioso!
Ele está lá e o lugar está brilhando. Ele está lá e tudo está iluminado. Ele está lá e não tem mais dor. Ele está lá e não tem mais morte. Ele está lá e não tem mais boleto. Ele está lá e não tem mais despejo. Ele está lá e não tem mais aluguel. Pode crer no amanhã, irmão? Você pode crer no amanhã? Mudou a sua perspectiva agora, irmão? Mudou a sua cabeça agora? Não é nada sobre esse mundo. Você não vai cantar que pode crer no amanhã para mudar algo aqui. Você vai cantar que pode crer no amanhã, porque nossa esperança é ver Jesus. Ele vai restaurar todas as coisas, irmãos. Sabe qual é a promessa de Jesus? Ele fará novos céus e nova terra. Ele fará, irmão, aonde nós habitaremos com Ele para sempre. Para sempre. Louvado seja Deus. Agora tem mais duas perguntas que eu quero fazer aqui nessa noite, para entender o porquê podemos crer. A terceira pergunta é: eu estou vivendo de maneira digna do sacrifício de Jesus, irmão? Eu e você estamos vivendo de uma maneira a fazer valer a pena? Olha só o que diz 1 Pedro aí também, Luiz, um versículo antes, o 17, a gente leu o 18 e o 19, vamos ler o 17? Depois a gente vai ler Filipenses capítulo 1, versículo 27, 1 Pedro capítulo 1, 17, um versículo antes do que a gente leu. Olha só isso aqui, irmão, olha o que Pedro vai dizer: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de você. Você tem vivido com temor, irmão? Olha só, Pedro está dizendo: você acredita que Jesus é o que disse ser? Você acredita que há 2000 anos Jesus veio ao mundo, se entregou pela sua vida, te redimiu a Deus? Você acredita que Ele é um juiz imparcial, que não tem lado político, e que Ele rege a sua vida? Você acredita nisso? Se você acredita em tudo que eu falei até aqui, eu e você temos que viver de uma maneira a temer. Agora eu pergunto para você, irmão: temer é a mesma coisa de ter medo? Não. Sabe o que é temer, irmão? Essa geração de filhos talvez não entenda, mas da minha para trás, é aquele olhar do pai, lembra? Lembra do olhar do pai e da mãe? Você sabia, era assim, Leni, ou não? Você sabia se você estava com problema ou não. Aquele olhar talvez dizia: em casa, Paulo está até rindo ali, será que ele aprontou bastante? Em casa a gente resolve. Ou talvez, eu lembro, nós éramos em 6, a escadinha, né? A gente chegava na igreja, ficava os 6 no banco da frente, assim, assistindo o culto. Mas eu lembro, quando a gente chegava em algum lugar, e o dono da casa oferecia alguma comida, alguma coisa, a gente olhava para os nossos pais. O olhar dizia: pode pegar, tranquilo. Mas a gente não ousava pôr a mão, se o olhar deles não autorizasse. Sabe o que era isso? Temor. Sabe o que era isso? Somos filhos, tem alguém que rege a nossa vida. Somos filhos, eu não mando em mim mesmo, eu não faço o que quero. Se essa geração soubesse, irmão, está fácil demais para eles. A gente poupa demais, irmão. Hã? Ah, não quero essa mistura. Espera aí que eu vou fazer outro bebezinho. Ah, vai. Então come arroz, meu filho. Temor é olhar para o Senhor e dizer: isso vai agradar o Pai. Isso não vai agradar. Aí eu pergunto: você e eu temos vivido dessa forma, irmão? Eu pergunto: eu e você temos vivido dessa forma?
posso crer no amanhã, mas eu estou vivendo de uma maneira digna. Só querer as benécias do Senhor, irmão, só querer as bênçãos, nos faz de nós interesseiros. Só querer a bênção do Senhor e não a responsabilidade de ser filho de Deus, nos faz interesseiros. Por isso, nós queremos as bênçãos, e Ele nos abençoa, mas antes, nós queremos a responsabilidade de filhos, e nós vivemos a jornada onde? O que é essa jornada? É do dia do teu nascimento ao dia da tua morte. É o dia que você chegou no mundo ao dia que você vai partir. Essa é a sua jornada. Você tem que viver essa jornada terrena de uma forma temente a Deus. Você tem vivido assim? Olha só o que Paulo vai dizer em Filipenses. Filipenses 1:27, Luiz. Olha só o que Paulo vai dizer aí. Não importa o que aconteça. Dá para ler junto isso aí comigo, irmão? Não vou pegar essa responsabilidade sozinho, não. Vamos ler no 3, só essa primeira parte aí, ó. Só não, a primeira frase. 1, 2, 3. Não importa o que aconteça. Deixa que eu continuo lendo agora. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a meu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Irmão, não importa o que aconteça, não dá para continuar com o que aconteceu no Éden, irmão. Não dá para replicar o que aconteceu lá. O que aconteceu lá? A culpa foi passando de um para outro, não foi isso? Jesus chega no jardim. Adão está escondido. Primeiro ele pergunta, Adão, onde você está? Ele responde outra coisa, né? Ele responde, eu estou nu. Aí Deus talvez podia dizer, mas eu não perguntei isso. Ele respondeu a condição que ele estava. Aí disse, mas quem falou para você que você está nu? Sabe o que aconteceu? A mulher que tu me deste. Aí foi na mulher. E aí, mulher, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A serpente que apareceu aqui. Foi jogando. Olha só, irmão. Até nessa hora, Satanás é mais coerente que nós. Porque ele não transfere mais para ninguém. Ele faz, sou eu mesmo. Sou eu. Sou ruim mesmo. Caí do céu, estou aqui. Ele não transfere mais para ninguém, mas o homem foi transferindo para a mulher transferiu para a serpente, e nós temos a tendência de fazer a mesma coisa. Por isso Paulo está dizendo, aconteça o que aconteça, pode vir o que for, não importa o que aconteça, a responsabilidade é nossa. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Você tem vivido, irmão, assim? O que é viver de uma maneira digna, irmão? O que é? Eu disse aqui, eu gosto muito desse exemplo, eu não sei como está hoje, mas eu uso bastante o exemplo do príncipe Harry, lá da Inglaterra, lembra? Ele casou com uma americana, ele é inglês, ele é da sucessão da coroa inglesa, e ele se casou com uma americana. Só que ela olhou a maneira que alguém da realeza tinha que se portar, ela falou, sou feminista demais, não dá para mim não. Olha, aqui vou ter problema. Foi na cabeça dele e disse, Harry, olha, está pesado para mim. Se você quiser continuar casado comigo, tem um relacionamento, a gente vai ter que abrir mão da realeza. Sabe o que eles fizeram? De próprio punho, o Harry foi lá e escreveu uma carta, abrindo mão de todos os direitos à coroa. Sabe por quê? Porque ele diz, é pesado demais. Eu chegar num lugar, eu vou ter que me comportar como um príncipe.
As pessoas vão me olhar e vão esperar de mim uma postura de príncipe. As pessoas vão olhar para mim e vai esperar uma forma de agir, de falar, de viver, de olhar, que seja digna de alguém que faz parte da realeza. E quando eu pego essa história do Harry e da esposa, abrindo mão, irmão, eu olho para a nossa vida, Glauco. Porque Cristo Jesus é o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E se Ele é rei, irmão, a palavra diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, santo. Tem uma responsabilidade sobre nós. Quando alguém olha para nós, ele está vendo alguém da realeza do céu, irmão. Por isso que os dedos apontados para um cristão é maior, irmão. Vê lá na firma se não é assim. Vê lá onde você não conhece. Quando alguém tropeça, aconteceu, foi. Vai um crente errar. É verdade ou não é? Mas não era o crentão? Não era o santarrão? Por quê, irmão? Porque eles veem que as nossas roupas são reais, são da realeza. Irmão, sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo, há uma maneira que as pessoas esperam. Você tem vivido de maneira digna, irmão? Tem? Última pergunta, irmão. Última pergunta. Eu e você pautamos a nossa vida nessa esperança? Deixa eu melhorar a pergunta. O que está movendo a tua vida hoje? Qual esperança está movendo a tua vida hoje? Qual é a esperança? É promoção? É mudar o governo? É casar? É separar? O que está movendo a tua vida hoje? O que é? Qual a esperança que te move hoje, irmão? Qual é? Vamos ver o que a palavra diz? Gálatas capítulo 2, Luiz. Versículo 20 e 21. E depois de novo 1 Pedro 1 de novo, do 13 e 14. Olha o que Paulo diz. Olha só qual era a esperança dele. Já estou, algumas versões dizem, crucificado com Cristo. Assim, já não vivo eu, não tenho esperanças nenhuma nessa terra. Não tenho esperanças nenhuma. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo, se eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, Cristo morreu em vão, irmão. Nós só devemos crer. Agora, Paulo diz, eu estou crucificado com Ele. O que tiver que acontecer na minha vida, irmão, vai ser por vontade de Cristo. O que tiver que acontecer na sua vida, será por vontade de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A porta que Ele quiser que abra na sua vida, vai abrir. A bênção que Ele quiser que chegue na tua vida, vai chegar. Já não sou eu quem vive, irmão. A nossa esperança não é nada deste mundo. Filipenses, para fechar, Luiz. Filipenses 1, 13 e 14. 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro 1, 13 e 14. E aqui eu fecho a mensagem de hoje, irmão. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alerta e ponham, o que, irmão?
Ponham toda a esperança. Aonde, irmão? Na graça que será dada a vocês. Quando vai ser essa graça? Quando Jesus Cristo for revelado. Quando Ele voltar. Como filhos obedientes. Não deixem moldar pelos maus desejos de antes. Quando viviam na ignorância, irmão. Os maus desejos ficou para trás, a má vida ficou para trás, agora nossa vida é pautada pelo que Jesus. Volta no 13, Luiz, por favor. Meus irmãos, olha só, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, mantenham-se alerta e ponham toda a esperança na graça. Onde está a sua esperança, irmão? Onde está a sua esperança? No que você pauta a sua vida? Por que você pode crer no amanhã? Encerrando essa mensagem aqui, irmão, se eu perguntar agora, por que você pode crer no amanhã? Vai ser diferente a resposta de quando você entrou hoje aqui? Vai ser ou não, irmão? Se eu perguntar agora, por que você pode crer no amanhã? Responde para você, irmão. Responde na sua mente aí. Eu posso crer no amanhã porque? Eu posso crer no amanhã porque? Eu posso crer no amanhã porque? Eu respondo aqui para mim, irmão. Eu posso crer no amanhã porque Jesus se entregou por mim, deu a vida na cruz do Calvário e me deu uma esperança. Sabe qual é a esperança? Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para resolver todas as coisas, irmão. Esse é o dia que aguardamos com ansiedade. O dia da nossa restauração. Posso crer no amanhã. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Você que pode. Louvado seja Deus. O castigo que nos traz a paz. Lembra do começo? Isaías diz, o castigo que nos traz a paz. Olha que contraste, irmão. Como um castigo pode trazer paz? Como o sofrimento pode trazer vida, irmão? Como a morte pode trazer esperança? O único que conseguiu fazer isso foi Jesus, irmão. Único. Único. Procura no Google lá, irmão. Fundadores das religiões que existem. Existe o túmulo de Maomé. Existe o túmulo de Buda. Existe o túmulo do Criador dos Testemunhos de Jeová. O túmulo de Paulo está lá. Pedro. Todos eles têm a plaquinha lá. Aqui jaz fulano de tal. E eu gosto de dizer isso e repito. Eu quero que Deus me dê a oportunidade de ir para Jerusalém. Eu quero visitar um lugar que chama Santo Sepulcro, que é um dos lugares, na verdade existe dois em Jerusalém, que há uma controvérsia se é um ou o outro, mas aliás nos dois lugares que dizem ser o lugar que o corpo de Jesus foi colocado, os dois têm uma plaquinha na porta. E essa placa não está escrita, aqui jaz o corpo de Jesus Cristo, não. Sabe o que está escrito na placa? Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou.
ressuscitou. Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, é sinal que nós também um dia, se morrermos, ressuscitaremos. Ainda que eu e você pereça nessa terra, morra, irmão, a esperança é que ressuscitaremos com um corpo transformado, incorruptível, e para sempre estaremos com Ele. Irmão, a melhor notícia até aqui que a humanidade já recebeu foi: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A melhor manchete do jornal. Mas, irmão, para nós, o jornal não vai conseguir dar a manchete. Para a melhor notícia que a gente vai receber ainda, também o jornal não vai poder dar a manchete. Sabe por quê? Porque quando acontecer a volta de Jesus, o caos vai estar tomado, o juízo acontecerá, e aqueles que rejeitaram Jesus nunca poderão dizer: posso crer no amanhã. Só há um povo que pode crer no amanhã, e esse povo são os seguidores de Jesus Cristo. Só há um povo que pode dizer de verdade: eu posso e creio no amanhã. É os seguidores do Mestre, é os discípulos de Jesus. Eu sou um deles. Cadê o restante dos discípulos de Jesus? Cadê o restante daqueles que podem crer verdadeiramente? Que dia 26 vai estar aqui cantando com toda a sua alma, colocando: minha esperança não é no novo emprego, minha esperança não é na promoção, minha esperança não é no dinheiro, minha esperança não é no relacionamento. Aliás, o melhor relacionamento que podemos ter é com o Senhor. Ele é o nosso noivo, irmãos. Oh, Jesus. Feche seus olhos. Cristo quer trazer paz ao teu coração hoje. Feche seus olhos. Cristo quer trazer essa esperança. Para de andar de acordo com a visão humana. Para de andar de acordo com a esperança humana. Ainda que a cada dia esse homem corruptível, esse corpo falível, dá um passo mais perto da sepultura, mais perto do perecer, o homem espiritual que habita em mim dá um passo mais perto da esperança que eu tenho de transformação, de restauração total. Receba a paz no teu coração. Oh, você pode crer no amanhã, porque Cristo já está lá. Você pode crer no amanhã, é porque Ele está cuidando de você. E você pode crer no amanhã, porque o que tiver que ser, se você vive na obediência, no zelo, de forma digna, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu sentimento, Ele cuida de tudo. A tua esperança, a minha esperança é a volta do nosso Senhor. Restaura, anseie por isso. Comece e volte a orar dizendo: volta logo, Jesus. Começa, irmão. Tem gente que diz assim: eu quero que Jesus volte, eu só quero morrer depois que eu casar, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, depois que eu viver meus netos. Não, irmão. Eu quero que ainda antes de acabar esse culto, eu quero que Jesus volte. Eu quero, irmão. Não quero que Ele demore, não. Essa é a esperança da igreja. Se você ouvir uma mensagem que o pregador está te prendendo nessa terra, foge logo, irmão. A pregação tem que te fazer ansiar o céu. Desejar estar frente a frente com Cristo.
A pregação tem que te transportar para o céu e te fazer entender que não há nada melhor do que encontrar Jesus Cristo face a face, frente a frente. Nada nesse mundo se compara a esse dia, irmão. Posso crer, porque eu sei que Ele fez quem Ele é. Grupo de louvor, tome o lugar aqui. Irmãos, nem combinamos nada, mas os 4 louvores falaram de Jesus. Você prestou atenção hoje? Os 4 louvores falaram da obra de Cristo, de quem Ele é, irmão. É assim que Ele faz, porque só entendendo o que Ele é, só entendendo o que Ele fez, eu e você podemos dizer: posso crer no amanhã. Vamos louvar ao Senhor.